Olá, pessoal! Hoje a gente vai conhecer um pouco da história do Rafael Pinheiro, aprovado no concurso do TRT Maranhão para o cargo de analista judiciário, área administrativa. Oi, Rafael, bem-vindo ao Estratégia, parabéns Muito aí obrigado. por essa aprovação. Obrigado, Ana. E para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho aí sobre sua vida, de onde você é, sua idade, sua formação. Então, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou formado em administração no IBMEC lá de Minas e eu tenho 34 anos. E por que você resolveu estudar para concursos? Então, na verdade, na minha família, a minha mãe ela é concursada, ela trabalha no Banco do Brasil e minha avó trabalhou muitos anos como servidora no INSS. E eu via no concurso público uma oportunidade de conquistar algo que dependia só do meu esforço, que não tinha que ter indicação, não tinha nada, era só realmente estudar, estar preparado o suficiente para poder chegar lá no dia da prova e fazer minha parte, digamos assim. Conseguir mostrar que eu tinha conhecimento para poder assumir aquele cargo, para poder ser um servidor mesmo, né? E quando você tomou essa decisão? Eu demorei um tempinho, assim, para poder abraçar essa ideia. Então, assim, eu tive algumas experiências na iniciativa privada e não foram experiências muito boas. Quando eu estava pensando em um pouco mais forte voltar a estudar para concurso, teve a pandemia. Aí na pandemia eu fiquei sem saber se eu voltava para a iniciativa privada ou não. Só que teve uma oportunidade lá em Minas, que foi a Polícia Civil de Minas, que eu fiz, acabei sendo aprovado no cadastro reserva e aquilo me deu muita energia para tipo perseguir, mas eu falei, pô, é isso que eu quero. A experiência de estar lá eu fiz o TAF, fiz a prova psicológica, os processos lá da Polícia Civil, e eu fui vendo aquilo virar realidade. Então, assim, foi uma coisa que acendeu meio que, tipo, pô, eu consigo, velho, dá para fazer. E eu vi nos tribunais uma oportunidade de fazer isso acontecer. E comecei a estudar para os tribunais e deu muito certo, muito antes do que eu imaginava. Como foi, então, o seu início do processo de preparação? Você trabalhava e conciliava com os estudos ou conseguia só se dedicar aos estudos? Como era? Não, na verdade, eu fiquei exclusivo com os estudos. Nesse período de pandemia, eu trabalhei até um pouco antes da pandemia. Tinha parado de trabalhar, na época da pandemia eu cheguei a fazer algumas coisas, mas depois eu me dediquei único e exclusivamente aos estudos mesmo. Uhum. E como era a sua rotina de estudos? Você estudava várias matérias por dia ou poucas matérias? E também a respeito dos materiais, né, do Estratégia. O que é que te ajudou? Quais as ferramentas que você mais utilizou? Olha, eu costumava estudar na faixa de umas 3, 4 matérias por dia, mais ou menos de 5 a 6 horas líquidas. Eu gostava de esticar um pouco mais cada matéria que eu estudava, então não mantinha ali 1 hora, fazia 1h30, 1h20 cada matéria. Do Estratégia eu utilizava basicamente os PDFs, aí se tinha alguma matéria que era um pouco mais difícil, que eu tinha um pouco mais de dificuldade, um assunto um pouco mais denso, eu recorria um pouco às videoaulas. Mas eu usava muito os PDFs e o aulão de véspera. Então sempre, quando eu ia fazer as provas, se eu chegasse na sexta eu ficava estudando, até o dia da prova no domingo. Se eu chegava no sábado, eu chegava e ia direto pro hotel, pro Airbnb que eu tivesse e já via o aulão de véspera lá acompanhando para ir preparando, ficando um pouco também mais seguro com relação à prova do dia seguinte. Uhum. E o que você acha que fez a diferença para você para fixar o conteúdo? A gente sabe que estudar para concurso é um projeto de longo prazo, tem Sim. muita coisa para aprender. Então, o que você acha que te ajudou a realmente aprender o conteúdo e chegar no dia da prova e conseguir acertar as questões? A questão do estudo é uma coisa muito particular mesmo. Acho que cada um tem que encontrar meio que a forma que mais se adapta a você, como que aquilo ali vai te ajudar no dia da prova você conseguir mostrar. Que às vezes a gente sabe o conteúdo, só que é difícil você demonstrar na hora da prova, seja por nervosismo, seja por talvez aquele conteúdo não estar muito bem fixado para você. Mas eu utilizava muito um aplicativo que chama Anki, que é um aplicativo de flashcard, e eu mesmo fiz meus Ankis, eu que fiz essa parte do meu conteúdo aliado ao PDF da Estratégia. Então eu ia lendo as aulas no PDF, via mais ou menos os tópicos, como que isso caía através de questões, e ia passando isso para o Anki, com letra de lei, com as questões que eu tinha mais dúvida, caderno de erros, como se fossem assim, as questões que eu errava, eu passava para o Anki, para tentar fazer com que aquilo ficasse mais sedimentado para mim, assim, para na hora da prova eu conseguir trazer essa memória de volta, eu conseguir lembrar das coisas que eu tinha dificuldade, então foi mais ou menos algo nesse sentido. Você chegou a fazer algum tipo de resumo?
Não, não fiz resumo. No começo, quando eu estava estudando para a prova da Polícia Civil, eu comecei tentando fazer os resumos, só que eu vi que aquilo ali não se adaptava para mim, porque eu sentia que eu perdia muito tempo e eu não conseguia, na hora de revisar, a chave ficava meio bagunçado. Então, quando eu ia usar algum resumo, eu usava das próprias aulas de estratégia, que eles têm lá os resumos. Algumas aulas têm, nem todas, mas eu utilizava os materiais de lá, de resumo. E fazia os meus flashcards pelo Anki. Certo. E revisão? Você tinha aquele sistema de 24 horas, 7 dias, 15? Não. A periodicidade de revisão para mim era muito baseada no Anki mesmo. Ele que colocava para mim quais dias que eu tinha que fazer a revisão. Então, normalmente, ele funciona... Você coloca o quão fácil foi a questão para você. Se é muito fácil, a periodicidade aumenta. Se é difícil, ele te mostra com uma frequência maior. Então, eu deixava meio que a critério dele, assim. E como você conheceu estratégia? Eu conheci a estratégia muito tempo atrás, quando eu pensei em estudar a primeira vez para concurso. Eu estudei para um concurso do INSS, em 2016. Eu fiz esse concurso e na época eu não sabia nada de concurso. Acho que o mundo era muito diferente também, tinha muita coisa diferente. E eu fui direto para fazer um cursinho presencial. E nesse cursinho presencial teve uma pessoa lá que estava fazendo comigo, um colega de cursinho, que comentou que ele fazia o cursinho presencial e fazia as revisões através dos PDFs, e tinha o estratégia, mas eu falei, interessante. Fui pesquisar, cheguei em casa e pesquisei, gostei muito do material, tem aquelas primeiras aulas que dá para a gente visualizar, né? Gostei muito do material, achei que seria interessante e comprei o cursinho específico do INSS. E na época foi uma coisa que me ajudou muito, eu percebi que para mim o presencial não funcionava muito, porque eu sentia que eu perdia muito tempo. Eu ia para lá, então ficavam alguns conteúdos que às vezes eu já sabia, ficava muito cansativo, porque na época eu estava trabalhando. Então, eu trabalhava até umas 6, 7 horas, saía de lá e ia direto para o cursinho, voltava para casa 11 horas da noite para acordar no outro dia e repetir o ciclo. Então, eu sentia que eu não rendia tanto. Então, com o PDF, eu podia, por exemplo, acordar um pouco mais cedo, estudar. Então, eu fui meio que sentindo como funcionava isso para mim. E eu conheci estratégia através desse meu colega que me falou que existia e eu fui procurar. E o que você acha que é o diferencial da estratégia, tendo acesso ao material? Olha, eu sinto que é um material muito objetivo mesmo. As aulas, principalmente no PDF, por mais que eles tentam deixar uma coisa bem ampla com relação ao que realmente cai, mas é isso, eles focam no que cai. Então não tem muita coisa fora do conteúdo, coisas que talvez na hora da prova não sejam muito interessantes de saber. É legal por curiosidade, mas é um material muito objetivo. Nesse ponto eu gostei bastante. E com relação às questões, você fez muitas questões desde o início do seu processo de estudos? Fiz muitas questões. Na primeira vez, quando eu comecei a estudar, você vai meio que sem entender, aos pouquinhos você vai vendo como que funciona e tudo mais. Mas quando eu realmente peguei na época da Polícia Civil e do próprio TRT, eu devo ter feito, acho que umas 20 mil, 25 mil questões. Nossa, bastante. E para esse concurso do TRT, você estudou quanto tempo aproximadamente? Na verdade, eu decidi que eu ia fazer os concursos do TRT, porque eu fiz vários, né? No ano de 2022, tiveram várias oportunidades de TRT. Eu decidi que eu ia fazer os TRTs, foi em julho. Eu tinha uma viagem marcada em junho. Eu decidi, falar, voltando agora, eu vou fazer isso aí dar certo. Porque eu estava ainda no processo da Polícia Civil, então eu estava fazendo TAF, fiz teste psicológico, tem teste de datilografia também. Então, quando eu voltei dessa viagem, eu comecei a estudar pesado, então tive o meu primeiro contato com o direito do trabalho, processo do trabalho. Aí realmente fui focado nos concursos do TRT. Certo. E quais disciplinas, então, foram mais difíceis para você? Olha, eu acho que o processo de trabalho foi uma disciplina que eu tive muita dificuldade no começo, porque acho que talvez por eu também não ser da área do direito, foi uma coisa que eu fiquei um pouco perdido mesmo. Acho que às vezes no começo eu sentia que eu estava mais decorando do que realmente entendendo. E foi uma das aulas que eu acabei utilizando a videoaula, porque com a videoaula eu conseguia destravar um pouco alguns conteúdos que na minha cabeça ficava só na decoreba, só que eu comecei a entender um pouco por trás, através dos exemplos do professor, e aquilo ali começou a ficar um pouco mais palatável, digamos assim, para mim. Eu comecei a ter um pouco mais de facilidade. E tanto é que até hoje, quando eu faço, eu não estou mais estudando para TRT, mas é uma coisa que ficou realmente muito fácil na minha cabeça. Fazendo questão hoje, muito tempo depois, eu vejo que é um conteúdo que eu realmente aprendi. Então, é uma coisa que foi o diferencial, foi ter
nessas matérias um pouco mais difíceis, recorrido talvez à videoaula também. Certo. E lei seca? Você costumava tirar um tempinho para ficar lendo mesmo a lei? Não, não li a lei seca. O que eu fazia da lei seca, quando eu ia fazendo as questões, eu ia auxiliado pelo Anki, eu pegava os artigos que caíam, como que funcionava e transpunha para o meu Anki. E meio que eu fazia a leitura da lei seca através do aplicativo. Então eu não pegava a lei seca e ia lendo, vendo ela inteira. Eu via mais ou menos nos pontos que mais caíam e depois eu ia tentando pensar assim, em alguns pontos que eu falo, acho que talvez a banca vá por essa direção ou talvez eles queiram fazer algo mais ou menos nesse sentido. Eu lembro que eu pegava muito, por exemplo, da própria CLT. Teve a reforma de 2017 e eu lembro que eu fiz um filtro lá para puxar todos os artigos da reforma que eu sabia que teriam uma incidência maior. Então eu mantive eles no meu Anki, revisando a lei seca através do Anki, pela probabilidade de cair no concurso que ia vir. E qual foi a sensação quando você viu que havia sido aprovado no TRT Maranhão? Eu não sei te explicar, porque eu acho que passa muita coisa na cabeça, mas eu acho que a principal sensação que eu tive foi de alívio, porque eu acho que a gente sente como se estivesse largando um peso muito grande das costas, porque, assim, por mais que a gente tenha apoio de família e amigos e tudo mais, a gente se cobra muito, né? Acho que o concurseiro, no geral, tem muito essa questão da ansiedade, de se cobrar e você vê as coisas às vezes não acontecendo, e quando realmente você vê, você bate, assim, é indescritível. É uma coisa realmente, que nem eu falei, uma mistura de alívio com comemoração, assim, é isso, assim, é muito gostoso quando realmente dá certo e que nem no meu caso, assim, acho que acabou dando muito mais certo do que eu esperava quando eu comecei a estudar para os TRTs. Eu tinha uma previsão talvez de um médio e longo prazo, assim, e acabou dando muito mais certo do que eu imaginava. E isso, que eu falei, é muito bom, é uma sensação maravilhosa. Deu tão certo que ficou em segundo lugar, né? Sim, Excelente sim. classificação. Você esperava por isso? Não, não esperava. Na verdade, eu estava fazendo alguns concursos de TRT, eu já tinha sido bem colocado no TRT do Mato Grosso, para o cargo de técnico. Fiquei lá na 11ª posição. Quando eu vi o segundo lugar, assim, que nem eu falei, quando eu fui ver, sabe quando você vê o seu nome e você, tipo, só falando, não é possível, acho que colocar na ordem errada alguma coisa, porque realmente era uma coisa que eu não esperava. Apesar de eu estar me preparando, de eu estar me dedicando ao máximo, acho que quando acontece realmente, a gente não... é difícil, assim. Ao mesmo tempo que você quer muito, quando vira realidade, é um pouco difícil da ficha cair. Mas é maravilhoso, como eu falei, é muito bom. E enquanto você estudava, você ouviu falar do Baile dos Primeiros? Ouvi. Na verdade, eu vi através do Instagram. E eu conheci, na verdade, na segunda edição do baile, que foi o do ano passado, que tocou Skank. E eu fiquei sabendo através do Instagram e tudo mais, mas é isso, eu só sabia que ele existia, nunca tinha imaginado que eu ia estar presente em alguma dessas edições. Nem passava pela cabeça. Não, de jeito nenhum. E como está sendo para você participar de tudo isso? É muito massa, assim, é muito essa questão é uma comemoração de tudo que aconteceu, você vê que as coisas deram certo, que o que eu estava buscando, que realmente era ser um servidor público, fazer parte da Justiça do Trabalho, aconteceu e tá aqui é uma prova disso, que é uma coisa que eu vi ano passado da minha casa, sem nenhuma perspectiva de estar presente, e você vê que realmente a vida muda muito, assim, de um ano para o outro. Que nem eu falei, eu comecei a estudar para os TRTs em julho do ano passado, eu tomei posse no TRT do Maranhão em abril, e assim, de um ano para o outro minha vida deu um twist, então eu sou de Belo Horizonte, mudei para o Maranhão, moro hoje em São Luís, tem questão de distância de família e tudo mais, mas eu estou muito feliz que tudo está acontecendo e estar aqui no baile é isso também, é uma amostra de que as coisas deram certo e que está tudo acontecendo na minha vida realmente, assim, vai cair na ficha aos pouquinhos. Certo. No seu processo de estudos, em algum momento você pensou em desistir? Olha, desde que eu tomei a decisão de que eu queria fazer os TRTs darem certo, que não fosse os TRTs, que nem eu falei, era um projeto que eu tinha pensado de médio a longo prazo. Eu coloquei na cabeça e assim, meio que virou a minha única opção. Porque, que nem eu falei, como eu tive uma experiência muito ruim na iniciativa privada, eu não queria voltar para aquilo ali. Então, demorou um pouquinho para eu poder aceitar que realmente o que eu estava buscando era o concurso público, que eu precisava dessa dedicação, dessa constância, mas a partir do momento que eu decidi que era aquilo,
era o único caminho que tinha, então não pensei em nenhum momento em desistir. Por mais que tivesse sido mais tortuoso, tivesse demorado mais tempo a passar, era o único caminho que eu vislumbrava. E depois de passar por todo esse caminho, pelas dificuldades, também pelas alegrias, pela aprovação, por exercer o cargo que você queria, o que você diria para você de 3 anos atrás? Olha, eu acho que eu diria só começa logo que vai dar certo, assim. Que nem eu falei, para mim demorou um tempo para eu abraçar essa ideia, para eu realmente colocar o esforço que precisava ser colocado para poder ser aprovado num concurso público da dificuldade que é um tribunal federal. Eu fiquei muito tempo meio que relutante em aceitar aquilo ali, então acho que a minha maior dica para mim mesmo seria essa: começa logo, mete sua cara nisso aí, porque vai dar certo. E o que o estratégia significa para você? Olha, o estratégia, ele foi um dos instrumentos, né? Ele foi uma ferramenta que me ajudou muito nessa caminhada. Que nem eu falei, os PDFs, os próprios aulões de véspera. Para mim sempre foi a rotina, toda prova, antes da prova, eu acompanhava os aulões de véspera pela internet. É isso, uma ferramenta que me ajudou a atingir o objetivo, que é ser um servidor público, que é hoje estar realizado na Justiça do Trabalho. E você, com essa experiência, com essa realização, qual mensagem deixa para quem está nos acompanhando e quem também tem esse sonho, esse projeto, né, de ser aprovado em concurso público? Olha, a mensagem que eu deixo é a questão da persistência mesmo. Acho que, assim, às vezes pode até parecer que as coisas não estão dando certo, que às vezes você está no caminho errado, mas eu sinto que é todo dia um pouquinho. Então, se todo dia a gente fizer um pouquinho, aos poucos você vai construindo uma base para que lá na frente você consiga atingir os seus objetivos. Nada que é muito relevante ou que é muito grandioso a gente conquista da noite para o dia. É sempre um passinho de cada vez, um pouquinho. Todo dia trabalhando um pouquinho, todo dia adicionando conhecimento. Eu sinto que quando eu tinha começado a estudar para concurso, eu ficava muito frustrado, porque às vezes o dia não ia como planejado, eu ficava sem saber, poxa, eu queria ter estudado mais, mas eu comecei a perceber que o importante era a constância. Era estar todo dia estudando, pelo menos um pouquinho que desse, independente de como tivesse sido o meu dia, aproveitar as horas, os minutos que eu tinha para poder focar no meu objetivo, que era ser aprovado. Então a minha mensagem é essa, é persistência. Continua aqui que vai dar certo. E você continua estudando? Continuo estudando. E qual o foco agora? Na verdade, a minha esposa também é concurseira. O nosso foco é estar os dois aprovados no mesmo estado. Então, a gente vai fazer a prova do FT agora. Caso não dê certo no FT, a gente vai tentar os outros concursos fiscais e talvez ela deve fazer também as provas de TRT agora. E o foco é esse, continua estudando e a gente continua correndo atrás. Bacana, Rafael, a gente agradece muito sua participação aqui conosco. É muito legal para quem está ali do outro lado conhecer um pouquinho de como você estudou, o que você fez para alcançar a sua aprovação. Com certeza vai inspirar muita gente. Então agradecemos muito a sua vinda aqui ao Estratégia. Parabéns mais uma vez por essa conquista e muito sucesso na sua carreira. Muito obrigado, eu que agradeço, Renata. Obrigado e agradecer a Estratégia também. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou dessa entrevista, deixe seu like. Se quer saber notícias de concursos, entre no site do Estratégia. E até a próxima. Tchau, tchau.